E aí, pessoal, boa tarde para vocês. Vamos lá continuar nossas aulinhas, né? A aula de hoje eu resolvi fazer uma coisinha diferente. Eu acho que se eu gostar, eu vou até começar a fazer com vocês direto, né? Como a nossa aula é quinta-feira, nossa avaliação é quinta-feira, eu resolvi separar logo os assuntos para passar para vocês hoje, que serão esses que estão listados. E sim, a quantidade de assuntos vai aumentar porque vocês estão em processo de revisão, certo? E aí a gente vai ter que dar todos os assuntos que nós trabalhamos durante a unidade, tá? Durante o ano, durante o ensino médio. E por conta disso a gente resolveu começar logo, resolver umas questões do Enem, tá? Peguei duas questões soltas aqui pra gente poder trabalhar. O nível das duas questões é um nível fácil pra gente começar. Depois a gente vai avançar para os níveis difíceis e medianos da prova do Enem. Então, olha o que a gente trouxe. Os assuntos que a gente vai trabalhar, que vai cair na avaliação, são os tipos de ligações químicas, as interações moleculares, a geometria molecular, as reações inorgânicas, balanceamento e a estequiometria simples, que foi o que a gente fechou de estudo semana passada, certo? Então, para balancear um pouquinho, eu trouxe duas questões que envolvem assuntos que estão dentro desse item. Vamos então aqui ler a questão e responder, tá? A gente vai fazer essa questão do Enem 2016, tá? Que é a questão 60. E vamos fazer do Enem 2014 e 88. Essa aqui está relacionado a tipo de interações químicas, ou tipo de interações moleculares. E essa daqui relacionada à estequiometria simples, tá? Agora então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou ler a questão e em cima da leitura da questão a gente vai resolvendo passo a passo. E aí a gente vai vendo como é que a gente consegue entender e interpretar a questão para resolver. Vamos lá. Questão do Enem 2016. Prova azul, questão 60. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desse composto, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio da interação do tipo intermoleculares entre a espécie do carbono, o absorvente, e o benzeno, o adsorvato, substância adsolvida. No caso apresentado entre o adsolvente e a substância adsolvida, ocorre a formação de... Então, em cima disso daqui, gente, ele deu duas substâncias, uma que é o carbono, que é literalmente feita só de carbono, e a outra é o benzeno, tá? Se a gente lembra que o benzeno é esse composto aqui, ó, certo? Ele que é o elemento que nós vamos trabalhar. Eu vou dar o nome dele, tá? Benzeno, certo? Então, é esse composto que a gente vai ter que juntar com o carvão. O carvão em si, ele não tem uma estrutura, uma estrutura formada. Na verdade, eu vou pesquisar aqui se eu acho essa estrutura e passo para vocês. Mas o que a gente pode... Carvão, estrutura química. O que a gente pode associar é que o carvão ele é feito basicamente de carbono, tá? Como ele é feito basicamente de carbono, você não vai ter nenhum outro elemento no seu próprio carbono, certo? Eu tô vendo se eu acho aqui uma substância de carvão. Não tô achando não, gente. Então, teria que dar uma pesquisada um pouquinho mais longa e eu não vou fazer isso não. Deu pra ter feito mais cedo e não fiz. Então, o carvão basicamente ele é feito de carbono, só é carbono, tá? E mais nada. Então, você tem uma junção de uma molécula só de carbono com a de benzeno. Quando a gente lê a questão, a gente vai ter que... A primeira informação muito importante nela é essa daqui, ó. Interações do tipo intermoleculares. Quando ele fala interação do tipo intermoleculares, eu vou até grifar aqui, ó. Quando ele coloca essa informação, ele está me dizendo que essa interação é entre moléculas. Se é uma interação entre moléculas, interações do tipo de ligação, eu já corto. Então, ligação covalente, eu já corto, porque ela é uma ligação entre os átomos. É interatômica, tá?
enquanto as ligações intermoléculas é a disjunção de várias moléculas diferentes. Além disso, agora a gente tem aqui a ligação de sulfeto. Se você lembrar, o benzeno é um hidrocarboneto. Ele não tem sulfeto na sua composição, tá? Ele não tem nenhum enxofre na sua composição, então ele não pode fazer esse tipo de ligação. Mesmo tanto o benzeno quanto o carvão. É uma ligação de hidrogênio? Olha, para ser ligações de hidrogênio, tem duas coisas curiosas. Se vocês não lembram, a gente fala que existem as ligações de hidrogênio em 3 situações, né? Quando o oxigênio está ligado ao flúor, ao nitrogênio e ao hidrogênio. Ao oxigênio, na verdade. Desculpa. Quando o hidrogênio está ligado ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio. Quando está ligado a esses 3 elementos, a gente faz o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. O carbono e o benzeno só tem... O benzeno e o carvão só tem carbono e hidrogênio, tá? Os dois são hidrocarbonetos, então eles não fazem parte desse composto aqui. Então isso aqui a gente corta. Interação de polo permanente. Ligações de polo permanente também acontecem entre elementos que apresentam polaridade. O benzeno ele é apolar. Os hidrocarbonetos eles são apolares, né? E o carvão também é apolar porque só apresenta carbono. Por conta disso, só nos restou a letra D, que fala que o elemento ele faz uma ligação, que nós chamamos de apolar, tá, gente? Então observa que essa questão é uma questão bem tranquila, onde você apenas lê a questão e você interage. O grande asa da questão é isso aqui, ó, interações do tipo intermoleculares. Com isso daqui, você já concentra só nessas 3 aqui, ó, principais, tá? Porque facilita bastante a resolução, certo? Bora para a questão do Enem de 2014, questão 88. Eu vou ler a questão e depois a gente vai resolver. Para vocês a resolução, eu vou dar a resolução mais tranquila, porque vocês já têm um conhecimento maior também, isso já facilita. Bom, grandes fontes de emissão de gás de dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minerais sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação de chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1, que é a primeira equação que ele coloca. Por sua vez, o sulfito de cálcio, formado por ser oxidado com auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande importância, porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. Me deu as massas e a pergunta aqui embaixo. Considere um rendimento de 90% no processo. A massa de gesso obtida em gramas de mol do gás é mais próximo de... Essa questão ela é bem curiosa, porque ela traz uma informação que a gente precisa sempre ficar atento. É muito comum essas questões elas terem rendimento máximo. E aí eles pedem para a gente fazer esse cálculo de rendimento. Tá? As que não tiverem, eles vão dizer que a equação é perfeita, que a equação ela é funcional. E você vai perceber, né? A relação sempre vai ser padrão. Nesse caso não, ele deu relações diferentes, que é um rendimento de 90%. Bom, então bora lá. Primeiramente a gente tem que identificar as substâncias, certo? Eu já deixei grifado aqui para vocês para facilitar nosso desenvolvimento. Ele diz que é o seguinte, ele fala da fixação, né? Da transformação do SO2 para o gesso, que é aqui, ó, o CaSO4. Então ele busca essa situação. Só que ele explica que para isso a gente vai ter o SO2 virando sulfito de cálcio, tá? E depois esse sulfito virando o sulfato de cálcio, que aqui é o gesso. Ele deu uma reação de 2 etapas. Quando nós temos esse tipo de reação de 2 etapas, o processo mais simples para a gente fazer é simplesmente somar as equações como a gente faz na lei de Hess. Lembra como a gente fazia? A gente vai equilibrar as equações e ao equilibrar as equações, a gente vai conseguir desenvolvê-las. O que eu preciso então fazer? Eu preciso eliminar esse elemento intermediário aqui, ó. Esse elemento ele não precisa existir, porque nessa formação aqui ele já pula direto. Então, esse elemento de destaque ele vai ser literalmente eliminado, né? Que é o elemento em comum dos dois lados.
Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é balancear a equação para que esses valores sejam iguais. Aqui eu tenho 2 sulfitos de cálcio, então aqui eu tenho que ter 2 sulfitos de cálcio. Para isso, eu posso pegar a equação inteira e multiplicar por 2. Tá? Quando eu faço isso aqui, eu deixo a equação balanceada. Bora reduzir o tamanho delas aqui para ficar adequada, né, para a gente trabalhar. Então, eu balanceei a equação. Agora, a gente faz literalmente como na lei de Hess. A gente vai fazer a soma das equações. Nessa soma, eu elimino essa daqui com essa daqui. Tá? Ao eliminar essas duas, a gente monta a nossa nova equação. Vamos aqui então pegar. Tô só deixando em evidência aqui, né, que a gente está eliminando. Tá? Eliminou esses dois elementos. Com isso, a gente vai ter a formação de um novo elemento. Eu vou até copiar esse daqui todo para facilitar, tá, gente? Somente para facilitar o nosso desenvolvimento aqui. Ó. Aqui vai ficar o 2CO3 mais 2SO2 mais o O2, né? Depois eu amplio melhor e organizo. O de cá vai ficar o 2SO4, tá? Que ele está em vermelho, eu vou deixar em vermelho. Mais 2SO2. Então, o resultado para a gente vai ser essa equação que vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou reduzir apenas para ele encaixar aqui dentro. Tá? Só para ele encaixar. Então, eu montei a minha equação. E aí, eu tenho que verificar agora se ela está balanceada, né? Eu não falei isso, mas você tem que verificar sempre todas as equações se elas estão balanceadas. Se você observar aqui, bora verificar, ela já está balanceada, né? 2 de cálcio, 2 de cálcio, 1 de carbono, 2 de carbono, 2 de carbono, 2 enxofres, 2 enxofres, 6, 6, 10, 12, 8 e 4, 12. Está balanceado. Pronto. Agora, eu tenho que ver aquela relação proporcional que a gente sempre faz. Aqui a proporção está 2 para 2, para 1, para 2, para 2. Nessa proporção que eu tenho aqui, 2 para 2 para 1 para 2, eu vou evidenciar as que me importam. Porque proporção. Eu vou evidenciar as que eu quero que trabalhar para facilitar meu desenvolvimento. Então aqui, ó, minha relação vai ser esse daqui com esse daqui, tá? É 2 para 2. Gente, se a relação é 2 para 2, eu posso sugerir que simplesmente quando a gente reduz essa relação, ela vai ficar 1 para 1. Então minha relação final ela é 1 para 1. Como assim 1 para 1? Para cada 1 SO2, eu vou produzir um sulfato de cálcio, né? Um gesso. Um mol de gesso, na verdade, um mol de SO2, um mol do dióxido de enxofre, vai me gerar um mol do sulfito de cálcio, certo? De sulfato, desculpa, de cálcio. Tá bom? Então, eu consegui achar essa reação. A reação proporcional vai ser 1 para 1. Massa. Passo importante que a gente deu. Em cima desses dados agora, a gente vai começar a descobrir qual é a proporção em gramas. E por que a proporção em gramas? Porque se você ver aqui, ó, ele pediu a massa do gesso obtida em gramas por mol do gás retido, tá certo? Então aqui você já observa que ele está pedindo a massa por gramas em mol do gás obtido. Então ele quer saber o seguinte, 1 mol disso daqui vai render quanto disso daqui? Se é 1 para 1, a relação seria 1 para 1 numa equação perfeita. Só que nesse caso, ele está me dizendo que o rendimento é de 90% desse daqui.
Se 90%, eu vou calcular o rendimento em cima desse valor de K. Tá? Então, o mol de CaSO4 seria 100%. Quanto é que seria 90% do mol de CaSO4? Pois bem, já que a gente fez esse levantamento, agora a gente vai calcular a massa molar do CaSO4, certo? Que vai ser quanto? A massa do SA do cálcio dá 40, mais a do S dá 32. O bom da questão do Enem é que ele sempre dá esses valores, né? Mais 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Somando tudo, o valor que vai nos fornecer é de 136 gramas. Então, a massa molar que eu obti do elemento vai ser 136 gramas. Tá, turma? Eu vou botar aqui embaixo por causa do espaço. Não ficou gatinho ali, não. Então, observa que aqui a gente tem... Deixa alinhadinho aqui, né? Para ficar mais legal. A gente conseguiu calcular a massa molar, que é esse daqui. Em cima da massa molar, agora a gente vai fazer o nosso último cálculo. E o ponto de estequiometria é que todos os cálculos são em regra de 3. Olha, se 136 gramas equivale a 100% da reação, quantas gramas equivaleria a 90% da reação? Tá vendo? Então, essa daqui seria a nossa resolução, né? O nosso cálculo. Vou até botar aqui. Cálculo. Tá? Seria esse daqui a nossa grande resolução. A nossa grande resolução. Quando eu passo aqui, eu descubro que x vai ser igual a 122,4 gramas. E aí eu vou atrás da resposta que tem o valor mais próximo desse elemento. No caso aqui, eu tenho letra C. Porque ele diz, né, que é a mais próxima dele, dos valores inteiros. Certo? Então, dessa forma aqui, vocês conseguem visualizar como a gente resolve esse tipo de equação, como a gente chega nessas conclusões e verificam que não tem muita dificuldade quando a gente faz exercícios. O bom é que vocês considerem fazer uma quantidade de exercícios maior, porque com isso vocês fortalecem a mente de vocês e cria o desenvolvimento dessas rotinazinhas que facilitam. Tá? Cada equação de estequiometria, ela não é uma equação que você tem a solução 100%. Você precisa ler a questão e descobrir o que é que precisa ser feito. O bom dela é que é sempre regra de 3. Tá? E tem um raciocínio muito lógico na sua resolução. Certo, galera? Bom, com isso então a gente encerra. Acabei não botando um vídeo para vocês, mas a gente concluiu nossa resolução e boa avaliação para vocês quinta-feira, tá? Beijão e até!